Olá a todos, bem-vindos a mais um Sem Filtros, o espaço onde nos sentamos à conversa com quem fez história no nosso futebol. Sem guiões, sem filtros e com muitas memórias pelo caminho. Hoje recebemos um convidado que impunha respeito dentro de campo e não era só pela forma física, um médio combativo, determinado, daqueles que levava literalmente tudo à frente. Jogou em vários clubes portugueses, mas foi no Benfica que ficou mais marcado na memória dos adeptos. Sim, é dele que estamos a falar, o nosso Robocop, Fernando Aguiar, connosco. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Bruno. Boa Está tarde na a hora, todos. está na hora de sabermos o que é que se escondia por trás, não é, daquela armadura. Não sou, uma pessoa tímida, não é? Uma pessoa tímida, mas. Mas hoje é sem filtros, Fernando. Hoje estamos à vontade. Claro, mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida e de campo, não parece, mas pessoalmente sou. Normalmente sou boa pessoa, portanto. Mas quando é para ganhar, é para ganhar. E se é preciso dar tudo, então dou tudo. Exatamente. Começo por perguntar se recorda do momento em que o Benfica o contratou ou tencionava, não é, contratá-lo. Se foi por chamada, por mensagem, quem é que entrou em contato? Por acaso, até foi uma história engraçada na altura. Desculpa. Consegue ouvir Foi bem? uma- Sim, sim. Foi uma história engraçada que nasceu minha filha em 2020, em 2001. Íamos jogar contra o Benfica, estava no Beira-Mar. Empatámos esse jogo 3-3, isso foi em setembro. E no final do jogo o Tony chegou à minha beira e disse: Fernando, passaste ao lado de uma grande carreira. Eu já tinha 29 anos, portanto pensei, ok, já fui, já não há mais ambições, vou continuar em equipas pequenas e vou acabar a minha carreira sem chegar a um grande. Entretanto, lá para dezembro, recebi uma chamada do empresário na altura, o Zé Vega, que o grande clube estava interessado em mim, e depois lá para dezembro, janeiro, concretizou-se a contratação para o Benfica. Bem. E onde é que estava quando recebeu essa notícia? E o que é que lhe passou pela cabeça? Ah, sinceramente, eu não lembro, se calhar estava na Maia, quando morava na Maia na altura, ah, mas não estava à espera que esse o grande clube. Sabia que havia outros clubes, havia o Braga, havia o Vitória, havia clubes interessados. Só que nunca pensei que o Benfica, nessa altura, ia me contratar, porque eu fazia 30 anos em março. Portanto, há poucos meses fazia 30 e já era um bocado tarde para ser transferido para um grande. Mas aconteceu. Aconteceu. Recorda-se recorda-se da primeira vez que entrou ou no Seixal ou na Luz? Chegou a sentir que estava como que a entrar numa outra dimensão ou num outro mundo? Como é que foi esse sentimento, essa sensação? Quem vou te dizer a verdade, infelizmente não apanhei o Seixal. Apanhei o Benfica, eu costumo dizer sem filtros, isto é sem filtros, ainda por cima, não é? Claro. Apanhei o Benfica uma casa a arder na altura, não é? Em 2001 era um Benfica que não ganhava nada há muitos anos, muitas mexidas, um estádio já com um buraco ali no meio a ser pronto para ser destruído, não é? Para construir um novo estádio. Portanto, não foi Foi fácil nessa fase porque. transitória, não é? Do dois Exato, não foi estágios. fácil e os adeptos propriamente não estavam à espera de um Fernando Aguiar para chegar ao Benfica a resolver os problemas, não é? Mas, ok, mas recorda-se, por exemplo, do primeiro jogo em casa, é nesse sentido que estou a falar? Ou Sim, sim, eu só estou a dizer. na altura era Seixal também, era o Seixal, o lugar onde Não, não, não. treinavam. Mas não Não, era não, naquele não. lugar onde era? Nós normalmente, nessa altura, treinamos no Estado da Luz. Ai, treinavam na mesma no estádio? Não, no antigo, no antigo. É claro que a sensação é sempre boa, não é? Porque isso é assim, sou jogador de futebol, é a minha carreira, não é? E é claro, não é só jogando num grande, não é? Os vencimentos também são diferentes e isso sempre ajuda, não é? Nós que
apesar de ser jogadores da bola, também queremos ah, não é, ter um colchãozinho para o nosso futuro e ajuda sempre. E o sentimento foi espetacular, é claro, ainda por cima sou benfiquista e claro, o Não vos esconde sentimento foi isso, não é? espetacular. Não esconde. Não, 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 claramente que não. Recorda-se também de quem é que foi assim a primeira pessoa a vir ter consigo no balneário? Se foi um jogador, se foi alguém da estrutura? Eu recordo-me que eu ainda tirei ali umas fotos com o Eusébio, não é? Na conferência de imprensa. Depois, as primeiras pessoas que eu lembro, mais ou menos, é o Simão, que já estava lá. Eu sei que as pessoas gostam de polémica entre Fernando Aguiar e Simão, mas no fundo foi um jogador muito importante no Benfica e, claro, foi das primeiras pessoas que eu conheci. Mas já na altura em que foi contratado, já era benfiquista de coração. Já, já, E já. como é que se sentiu, ou seja, estar, não é por dentro, realmente? O sentimento é diferente, não é? Sentiu-se a viver o sonho? Sentiu-se assim a viver o sonho, literalmente. Sim, porque é que eu lembro no Canadá, eu ia com o meu pai ver o Benfica jogar pelo satélite. E ainda lembro do João Alves, jogava com as luvas pretas, portanto, essas recordações, é claro, entrar no estádio antigo da Luz é outra coisa, não é? E eu tive esse privilégio de jogar nos dois, portanto, não é para qualquer um. E havia alguma tensão ou alguma pressão, positiva, claro, nos primeiros treinos, ou seja, sentia que de facto tinha algo, que tinha de provar alguma coisa? Como estava a dizer, o Benfica, nessa altura, não estava a passar um bom momento. E a estrutura do Benfica também não. Isso é importante num clube ou qualquer empresa. A estrutura é importante, a estrutura também não estava fácil. Ah, Sabia que não ia agradar a todos os adeptos, tinha que conquistá-los. A minha forma de jogar, se calhar, se fosse para o Porto nessa altura, era muito mais bem recebido entre os adeptos. Mas fiz tudo, fui emprestado um ano ao Leiria, regressei e acho que conseguiu conquistar muitos benfiquistas e adeptos que realmente reconheceram o meu valor. Porquê é que fala isso? Que se fosse no Porto seria mais fácil reconhecerem o seu estilo e adaptarem-se ao seu estilo. Notou que houve assim algum preconceito ou Não, que acho que as pessoas demoraram a aceitá-lo como é, digamos assim, como a forma como jogava? se repararmos bem, eu gosto de pensar nessas coisas, que nós temos que dar valor a nós próprios também, não é? Eu gosto muito de pensar nisso e o Porto tinha sempre aquela estrutura onde o meio-campo era sempre jogadores muito de raça. As contratações do Porto eram sempre tipo jogadores como eu, não é? Pessoas como as que eu costumo dizer, não é? De dar pau ou dar lenha. E o Benfica, Robocops desta vida, Robocops. exatamente. E o Benfica não estava habituado a esse tipo de contratações. ah, e quando faziam, as coisas não corriam bem, não é? Mas eu gosto de pensar que a partir de 2003, 2004, o Benfica criou ali uma estrutura bastante forte e começou a contratar jogadores tipo Fernando Aguiar, não é? Aliás, depois veio o Petit e por aí fora, não é? Veio jogadores com muita raça e o Benfica hoje em dia está uma estrutura completamente diferente. Veio abrir caminho, digamos assim. Exatamente. E lembra-se da sensação da primeira vez que vestiu a camisola do Benfica? Sim, é claro, vestir a camisola do Benfica, nós temos que pensar que não é para toda a gente, não é? E a sensação é único e claro, tenho muitos familiares que são benfiquistas e isso foi um orgulho para eles também, não é? E agora perguntar-lhe a origem da sua alcunha, nasceu onde? De facto, foi em Portugal, foi no balneário, foi a própria imprensa que, digamos, criou essa alcunha? Como é que Ah, surgiu? foi o treino em Aveiro, no antigo estádio Mário Duarte, onde eu tinha o joelho ligado, ia fazer o treino e havia lá um jornalista do Record, na altura o Carlos de Oliveira, que começou-me a chamar Robocop. A partir daí ficou. Mas era seu amigo, conhecia-o?
conversar Eu em não bem com sítios. ele. Era um jornalista que fazia umas entrevistas porreiras, não é? Ah, portanto, sim, no Global eu conheço bem e dá-me super bem com ele. E ele na altura estava na bancada, e começou-me a chamar Robocop e ficou. E portanto não me importa, foi uma alcunha, acho que até é engraçado. Aliás, não é, há filmes sobre o Robocop, portanto em Portugal temos o Schwarzenegger que é o Robocop, não é? Então nunca se sentiu ofendido, sempre sentiu ali algum orgulho, digamos assim. Não, 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 nada disso. Isso é sempre bom, né? Costumam dizer fala bem ou fala mal, é importante ser falado, Desde não é? que falem, né? Exatamente. Portanto, foi uma alcunha com a qual sempre se identificou. Nunca achou algo exagerado. Não, 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 nada disso. Há pessoas que ainda, não é, chamavam-me o bicho, né, mas isso já tinha outra pessoa com esse nome. Infelizmente já não está connosco, mas ah, havia outros nomes, mas o Robocop é que ficou, acho que foi diferente, não é? É diferente dos outros nomes e as pessoas pegaram nisso. Ainda hoje em dia lhe chamam? Sim, sim, Já não. sim. É? Sim. Alguns chamam Robocop, mas não conseguem dizer em condições de alguns, não é? Robocop ou não conseguem impressionar, mas sabem perfeitamente o nome e isso é bom. É sempre bom ser reconhecido, não é? E isso é bom. Claro. Hum, havia jogadores que sentia que ficavam assim com algum medo ou receio de entrar em campo consigo? Alguma vez sentiu isso? Olha, não é alguma vez, era quase sempre. Ah, pronto. Mas, isso assim. Quer-me montar na situação que se apercebeu que o adversário estava assim a tremer ou algo do género? Não, havia alguns valentes, não é? Que faziam frente, eu sabia disso. Eu sabia que muita gente, não é? Mandava umas bocas a dizer que iam, não é? Lixar, quer dizer. Mas eu senti isso, especialmente quando eu ia atrás da bola, não é? E muita gente dizia, vendo por fora, diziam que eu parecia que ia atropelar as pessoas. Portanto, eu tinha perfeita noção daquilo que estava a acontecer. Sentia que mesmo já dentro do túnel, naqueles instantes antes de entrar em campo, sentia que já a sua presença já causava ali impacto? Sim, é normal. É normal a mesma coisa que nós já temos um jogador mais tecnicamente evoluído a jogar na linha ou na frente, um que marca golos, tipo na minha altura, que era o Jardel. É claro que nos cantos e nos livros era uma coisa, não é? Nós ficámos sempre assustados e sempre com receio que iam fazer golo. E eu, claramente, penso da mesma maneira, jogar como um jogador com muita raça e com muita força, que iam me ter um bocado de receio e jogar contra mim. Alguma vez ouviu um comentário de um árbitro dizer algo, ah, ou mandar alguma boca por causa do seu físico? Alguma vez teve assim uma abordagem desse género? Eu tinha sempre, não é, os árbitros para dizer cuidado, cuidado, não é? Mas Antes do jogo começar, já a dizer cuidado. não, acho que o jogo não, por acaso não. Por acaso nunca tive esse tipo de abordagem, nem eu aceitava, não é? Porque eu acho que o árbitro está ali para, Claro, desculpa, claro, apitar o claro que sim. jogo Estamos a dizer no bom e sentido, alguém assim já meio que dá-lhe um elogio ou assim, nunca. ah, sim, normalmente os árbitros, a maioria deles não são muito simpáticos dentro de campo, portanto, portanto eu não passava muito cartão. Eu, quando eu estava concentrado, era bom sinal, era que estava a jogar bem e não estava preocupado que é que o árbitro ia me mostrar amarelo ou dizer. Portanto, nunca me preocupei muito com essas coisas. Cada um no seu canto, digamos assim, não é? Sim, exatamente. Hum, e pergunto se tem alguma entrada ou desarme que ainda hoje em dia se lembre, ah, com, digamos, algum orgulho, ou melhor, qual o lance mais polémico que o árbitro ou não viu ou deixou passar? Bem, esse lance eu tenho orgulho, tenho, porque apesar de nós ser humanos e devemos tratar toda a gente, não é, bem, no bom sentido, não é? Ah, Final da taça contra o Porto, há um lance
nós recuperámos a bola e eu fico sozinho com o Derlé e eu aproveitei e dei um bem dado ao Derlei e ficou lá estendido no relvado. Não fui apanhado, senão era provavelmente cartão vermelho, mas era daqueles jogadores muito chatos, usava muito os braços e sempre estive pegado com ele. Não só no Benfica, quando ele jogava no Leiria e eu jogava no Beira-Mar, portanto, isso já vinha atrás. Deu uma bem-dada, foram estas as palavras. Foi. Ainda por cima ganhámos, portanto, correu tudo bem. Mas foi uma rasteira, foi isso? Foi. Ele jogava tão de braços abertos que pronto, o irritou, foi isso. Exatamente. Mas foi porque o árbitro não viu ou o deixou passar? Eh, para dizer a verdade, se calhar deixou passar. Pronto, isto é sem filtros. É a sensação com que ficou. É a sensação que eu tenho, não é? Mas posso estar enganado. Qual é que foi o jogo mais marcante que fez com a camisola do Benfica? O mais especial para Eh, si? o mais marcante em termos de. Não sei se quero abordar isso, não é? Mas o mais marcante foi em Guimarães. Infelizmente, não é? Foi Podemos o falar marquei, disso. Sim. marquei o golo e logo a seguir tivemos aquele acontecimento do Fer que foi muito triste e foi horrível. Ah, Infelizmente, pela negativa, foi o mais marcante. Agora, em termos positivos, eu acho que pelo Benfica posso falar no jogo da final da taça, porque o Benfica já não ganhava nada há 8 anos e foi um jogo muito especial e acho que o Benfica já merecia essa conquista e foi muito bom. Algo especial desse dia? Dos festejos? Ou alguma Eu coisa noitada, curiosa? noitada até às 6 da manhã, portanto Só até às já não 6 da foi mal. manhã. Estou a brincar. Só, eu fico com sono, eu não posso beber muito, porque eu depois fico com sono, tenho que ir dormir. Olha como eu. Estou a brincar, Fernando, estou a brincar. Mas algum momento assim com algum companheiro, não sei, algum adepto que o abordou de uma forma assim diferente? Porque foi uma noite muito especial essa. Sim, estás a falar dessa noite? Sim, Não, da não, final da aquilo, taça. a seguir, não, aquilo correu tudo bem. Fomos, tivemos o autocarro a passear lá pelas Lisboa, os adeptos todos na rua. Depois fomos sair, bebemos uns copos, não é? Que é normal, faz parte. Ah, Depois fui dormir e olha, a vida continua e, E e algum temos que jogo andar para a frente. europeu? Algum jogo europeu que o tenha marcado assim de uma forma mais marcante? Eu não joguei nesse jogo, mas foi, não sei se foi os quartos finais contra o Inter, que empatámos em casa 0-0 e perdemos lá 4-3. Um jogo espetacular. Fiquei não na bancada, mas no banco. Não entrei, gostava de ter entrado nesse jogo, mas em termos globais, acho que era um jogo muito especial. Ficou 4-3, foram 7 golos. Tivemos ali um penalti que não foi assinalado no fim, que dava, se marcassem um penalti, tínhamos passado. Portanto, aí ia ser uma noite especial, mas não aconteceu. Mas foi também pelo próprio ambiente do estádio em si? Sim, jogar contra o Inter também é muito especial. Jogar em Itália também é especial e eu acho que o Benfica, como disse, o Benfica vive de uns anos muito maus e estava finalmente a conseguir levantar-se. E isso para mim, como benfiquista também, isso foi muito importante. E esse jogo foi lá em Itália. Nós empatamos em casa 0-0 e Foi perdemos lá, lá 4-3. a segunda mão. Exato. Pois. Mas estavam muitos benfiquistas, recorda-se, por exemplo, estavam muitos Sim, eu benfiquistas no lembro. estádio. Sim, nós jogamos antes disso, jogamos com o Rosenborg, jogamos com o Molde, portanto há sempre muitos adeptos benfiquistas e é um ambiente espetacular. Desculpa, mas isto está sempre a cair. O Estás-me a Porto ouvir está ou não? sempre a cair. Estou a ouvir perfeitamente. E por outro lado, algum jogo assim que tenha corrido mal?
mas que tenha acabado por ensinar algo positivo? Ah, tem corrido mal, deixa-me ver. Acho que houve um jogo que nós perdemos em casa com o Beira-Mar, ainda por cima é a minha equipa antiga, não é? Não correu bem, perdemos e acho que a partir desse momento aprendemos muitas coisas e conseguimos fazer um campeonato muito bom. Fizemos 64 pontos, o Porto fez 82, os 64 não chegou, mas acho que foi um campeonato muito bom do Benfica e como disse, ganhamos a final da Taça ao Porto, que foi campeão europeu logo a seguir. Portanto, foi uma época cheia, foi uma época muito bom. Qual era a sensação antes de entrar em campo, antes dos grandes clássicos? Havia um misto de era de quê? Nervosismo, motivação, ali alguma raiva a crescer? Como é que eram vividos Ai, esses momentos? aquilo é ambiente espetacular. É claro que nós vimos a televisão, eles a mandarem pedras para os autocarros e essas coisas todas, essas confusões todas. Mas nós, como jogadores, até isso nos levanta um bocado, não é? Cria ali um ambiente pesado, mas eu falo por mim, não é? Por mim, eu era uma pessoa, isso ainda pegava mais e, e quanto ao Sporting, quanto ao Porto, eram jogos que qualquer um queria jogar. O Fernando gostava era de um bom sururu, não era? Claro, assim é que é, não é? Dava-lhe Boa uma confusão, tanto na vida como no futebol, é sempre bom. aquele toque de sururu. Hum, quem é que era o seu braço direito no Benfica, digamos assim? Aquela pessoa com quem tinha uma maior ligação? Maior ligação? Eu tinha várias. Eu dava-me super bem com o Tiago Mendes, o Ricardo Rocha e o Nuno Gomes. Ah, era Era um um, quarteto fantástico. eram pessoas ao mesmo nível, não é? Quer dizer, são pessoas humildes. Nós às vezes vemos jogadores de futebol que não são humildes. Mas nesses três que eu falei, há mais, mas aqueles que eu era o mais próximo, também posso falar no Petit, também com o Petit, né? Apesar de eu e o Petit chocámos algumas vezes, mas no fundo, pá, hoje em dia somos amigos, estamos super bem. E posso incluir o Petit também, que eram quatro pessoas mesmo de confiança, E são de 5. brincadeira. Com o Petit já são 5. Cinco? Então era Fernando Aguiar, Mais, Ricardo Rocha? Ricardo Comigo são Rocha, cinco, exato. são 5. Nuno Sim. Mendes, Tiago Mendes, Tiago Mendes. pronto. Ou seja, temos que voltar a reunir esse grupinho, é isso? É, Se calhar ia ser interessante juntarmos outra vez para contar histórias. isso é. O Petit gosta de contar histórias minhas, né? Aliás, cada vez que eu vejo uma entrevista de alguém na televisão, há sempre uma história da Fernanda Guiar, portanto, estou sempre preparada. Até o Paulo Madeira, que jogou comigo no Marítimo, tinha uma história. Não jogou comigo no Benfica, mas jogou comigo no Marítimo. Até ele tinha histórias minhas, portanto, há sempre alguma coisa a contar. E qual é a história que mais contam sua, no caso? Ah, temos uma que é engraçado, que na altura era precisamente antes da final da taça, ficámos 2 dias no hotel, né? E estamos lá em cima, no piso em cima, na sala, íamos jogar cartas, e era o jogo chamado O Burro. O burro. Sim. O Burro. Então era o Tiago, o Ricardo Rocha e o Bócio na altura. Então começámos a jogar e saiu uma B. Saiu uma B. Então depois saiu uma U, depois saiu uma R e comecei-me a perceber que eles estavam feitos. E eu, explosivo, levantei a mesa e fui atrás deles todos, eles a correrem pelo corredor fora, ah, com medo de mim, e fugiram. Portanto, essa foi uma história que eles contam muito. E alguma história a nível de balneário que ainda hoje o faça sorrir? Lembra-se de alguma? O balneário é sempre há muitos, né? Agora, nós no Benfica, é claro que nós temos de ter um bocadinho mais ponderação, não é?
Mas posso contar esta, pá, eu não sei se isso é como é sem filtros, não é? É. Qualquer coisa a Ah, gente corta. Na altura nós eu estava no Benfica ah, e nós temos assim o hábito de ir à casa de banho, né? Aquilo é grande e infelizmente nós fumamos um cigarrito, não é? Não sei se isso Antigamente era assim, acho que toda a gente sabe, acho que não é segredo nenhum. Exato, exato. E eu estava lá com mais duas pessoas, não vou dizer o nome, pá, mas estavam lá e passamos os jornais e eles foram embora. E depois entrou o Camacho. O Camacho entra e ele, Aguiar. E eu, sim, mister. Ele, também fumas? E eu, sim, sim. Só que eu comecei a perceber, como é que ele sabe que eu estou aqui dentro? Quando eu ia para os meus chinelos dizia FA. Portanto, é uma história um bocado engraçada que ele viu os meus chinelos e adivinhou que era eu que estava lá dentro. Portanto, o mister andava, não é, a ver. Mas era foi das melhores pessoas que eu apanhei também no futebol. Tem alguma história especial com ele, a par desse apanhado, não é? Ele era o típico espanhol, não é? Ele na pré-época deixava-nos, tinha sempre um barril de cerveja lá no cantinho, ou quem quisesse ver uma cerveja, não é? Mas ele era muito inteligente, Depois dos controlava jogos, as coisas. depois dos treinos. Depois dos treinos, pré-época, fazendo pré-época, houve uma altura nós fomos à Espanha, tivemos lá uma semana e foram só 4.000 euros em presunto, portanto foi, então foi uma pré-época aí grande. Antigamente valia a pena essas pré-épocas. Estou a ver. Sim, sim. Agora é tudo a GPS, já não se pode fazer. Já não se pode fazer. Né. Hum, recorda-se de quem é que foi o jogador mais técnico com quem jogou? Assim, Assim, como colega, sim, sim. O colega ou o adversário? O jogador com mais técnica. o adversário. Pode ser colega ou adversário. Ou pode ser Opa, os dois, claro. eu posso dizer os dois, não é? Por exemplo, eu joguei com o Tiago, para mim o Tiago era um jogador completo, era um jogador simples, marcava muitos golos, não complicava muito, não era muito de fintas, mas lia muito bem o jogo, tinha um passe de excelência. E adversário, é claro, eu não posso deixar ficar fora o Deco, que o Deco era qualquer coisa, não é? Apesar de, posso dizer que não, quando eu jogava contra ele não fazia grande coisa, mas sinceramente era um jogador do outro mundo. Recorda-se assim de algum duelo, alguma situação com o Deco, por exemplo? Eu gostava de marcar o Deco tinha a minha maneira de marcar o Deco, não é? Eu dava um bocado de espaço ao Deco, quando o Deco virava, então eu aparecia de frente, não é? Eu não gostava muito de marcar o Deco em cima porque saía sempre da situação. Ah, portanto, o Deco para mim foi da final da taça. Tem uma entrada bastante forte sobre o Deco, é um ganho a bola. Portanto, esse é um lance que eu recordo até hoje. E também posso falar do João Vieira Pinto, que também para mim merece destaque, que era um jogador também um dos melhores que eu já vi a jogar em Portugal, pela seleção e pelo Benfica. Foi um jogador espetacular. E quem era o mais competitivo nos treinos? Daqueles jogadores Eu, que não aceitava perder nem no meio. eu, eu. Não, eu apanhei o Argel. O Argel também tinha um feitio um bocado mais complicado, mas era muito competitivo, também não gostava de perder e aos lances com tudo. Portanto, posso dizer que em termos de colegas era muito competitivo. E recorda-se também de algum jovem ao nível da formação, alguém Manuel que Fernandes. olhava, alguém mais novo e que veio a ter o Manuel mesmo Fernandes. sucesso? Yeah. Ele Sim. foi. Via-se logo que tinha qualidade. Era um miúdo muito. Tinha um feitio um bocado difícil, é o feitio dele, não é? Não era muito aberto, mas era um jogador que jogava muito, notava-se. ah, Se calhar na altura ainda era jovem, mas estava ali tapado.
mas fez um grande jogo. Eu lembro-me em Braga, porque eu segui viagem e o Camacho perguntou-me se eu estava pronto, porque eu tinha uma pequena lesão, micro-ruptura. Portanto, fiz a viagem, não pude jogar a titular, então jogou o Manuel Fernandes e jogou bem. E realmente era um jogador de destaque. Trabalhou com vários treinadores, há pouco falámos de um, mas qual é que foi o treinador assim que mais marcou a sua carreira, o seu coração, de uma forma positiva? Quem é Eu, que eh, guarda mais na memória? eu gostava muito, antes de chegar ao Camacho, não é? Que o Camacho, sem dúvida, para mim, não era um treinador em termos de treinos assim, muito evoluído nesse sentido. Tinha bons treinos, não é? Mas é claro, nós hoje em dia é completamente diferente. Mas como pessoa, como unir um grupo, sabia fazê-lo. Nós podíamos abusar, entre aspas, um bocadito, mas com muito respeito, porque ele apanhava tudo, sabia perfeitamente. Eu, quando falei nesse da cerveja na pré-época, não é? Ele via, sabia se as pessoas estavam a abusar ou não, Dava mas liberdade com criou, responsabilidade. exatamente, e criou ali, formou ali um grupo espetacular. Aquele grupo da Benfica foi realmente espetacular. E outro treinador que eu não posso deixar fora foi quando fui para a Maia, que é Eduardo Luiz, que foi ex-jogador do Porto. Para mim também, como treinador, aprendi bastante. Grande homem também, tinha treinos muito evoluídos. E a nossa equipa da Maia, apesar de não subirmos de divisão, estamos na segunda liga, era uma equipa muito temida e jogava muito bem a bola. Portanto, também criou-se ali um grupo bastante forte e um bom balneário. E há um treinador, por outro lado, que o Fernando sentia que não se encaixava mesmo consigo ou com a sua personalidade. Assim, um treinador que não gostou. Pronto. Um treinador que não gostei. Não sei, isso é assim. Eu posso falar de um treinador que era muito mais complicado, não é? Que era. Tinha outra maneira de estar, que era o Manel Cojuda. Ah, Infelizmente, nós chocámos muito. Em termos disso, eu posso falar disso. Nós chocámos muito porque eu tinha uma fatia, ele tinha uma fatia dele. Ah, não foi, acho que não foi um ano fácil nem para ele nem para mim, mas apesar de eu jogar sempre a titular, não chocámos muito mas as coisas acabaram de correr bem e portanto sem stress. Alguma vez teve assim uma dura de treinador daquelas que lhe ficou na cabeça? Se calhar foi com ele também, foi nessa altura, íamos jogar contra o Porto, eu vinha de uma lesão. Então eu peguei na bola e quis cruzar, mas não estava lá ninguém na área, então puxei a bola outra vez para trás e apitou e mandou-me entregar a bola a outra equipa. Portanto, ali foi um bocado. Não gostei muito, portanto, parecia que estava a treinar um miúdo e isso para mim foi mais complicado. Levou a mal. E alguma conversa assim ao intervalo, por exemplo, de um jogo que tenha assim mudado a história da partida? Por exemplo, recorda-se? Assim, uma conversa de um treinador ao intervalo, ou alguma palestra, motivação, que tenha virado o jogo de alguma forma? Teve alguma Para situação te, assim? para te dizer sinceramente, não lembro muito bem. Não lembro muito bem porque eu também, isto assim, a motivação vem de sempre dentro, não é? Não precisa que os treinadores andam a dizer, não é? Temos, epá, ah, não é por causa da palestra, não é? Mas Pode não me ser o treinador ou o recordo. capitão da equipa, não sei. Alguém falou algo ao intervalo que virou a história do jogo. ah, não, para dizer a verdade, não consigo, não há nada que me venha à cabeça, para dizer a verdade. Porque há tanto jogo, e houve tantos jogos assim que realmente não consigo lembrar neste momento. Como é que era o Fernando Aguiar fora do campo? Era mais reservado, como já falou, que era tranquilo, que era até algo tímido? Ou o Fernando era um jogador que gostava muito de vida social?
Não, isto assim é claro que quando somos mais novos nós abusamos um bocado, não é? Que é normal, gostarmos de sair, conhecer pessoas, mas a minha vida social realmente não foi, não era prioridade, entende? A prioridade era a minha carreira, é por isso cheguei onde cheguei, e acho que isso é importante para qualquer pessoa hoje em dia ter isso em mente. Tinha, assim, lugares em Lisboa que gostava de ir para relaxar, sei lá, algum restaurante, algum bar, algum café? Quais eram os lugares que vocês na altura frequentavam? Muito pouco, saía muito pouco em Lisboa. Saí duas vezes, foi no jantar de Natal que nós tivemos. E depois foi quando ganhamos a final da taça. Portanto, o resto eu ficava muito em casa. Almoçava fora num restaurante em Telheiras. Passado uns tempos, juntou-se o Ricardo Rocha e o Tiago comigo. E era basicamente isso. Era muito sossegadinho em Lisboa. Não saía muito, não. É isto, eles vêm aqui para o Sem Filtros mentir? Desculpa? Vocês vêm para o Sem Filtros mentir? Conte lá, Fernando, qual era assim. A mentir, não, sério, não saía. Eu só fui, eu acho que fui a uma discoteca uma vez, eu entrei lá dentro, não gostei que vi, então vim-me embora. Como é que se chamava o sítio? Eu acho que era o W ou qualquer coisa assim. Como é que era o nome? W, W? acho que sim. Não gostei que o vi, não é? Entrei lá dentro no ambiente e fui-me embora para casa. Portanto, não, eu no Benfica já era muito sossegadinho. Mas isso era o quê? Era uma discoteca? Era um bar? Era o quê? É uma discoteca. Não sei E se o show está aberto. não gostou do ambiente? Não gostei do ambiente, não. Havia, além de bebidas, havia outras coisas que eu não concordo. Portanto, não Eu sei ia se está a voltar. entender. Exatamente. Exatamente. Não é a minha onda, portanto, fui logo embora. Ok. Hum, e em o que toca a superstições, tinha alguma antes dos jogos? Alguma mania que sempre teve? Ah, não, a única coisa que eu fazia muitas vezes era tinha que ter as meias à altura certa, tinha que ter os calções, não podiam ser apertados, não é? Esse tipo de coisas, mas nada muito especial. Eu não sou muito de fé, portanto, acredito no trabalho portanto, não é tocar na relva e não é fazer-me essa coisa toda que me vai me ajudar ou porque mete sal por trás das costas que alguma coisa vai me ajudar. Nunca acreditei muito nisso. Acreditei Sal por sempre no trás das trabalho. costas. Sabia dos jogadores que faziam isso? Não sei, será que alguém faça? Não sei. Como estava a falar, pensava que alguém fazia isso na. Não, eu só estou a dizer dar exemplos, não é? Mas Ok. há pessoas que fazem, não é? Há pessoas que rezam, há, há pessoas que demoram mais tempo a equipar-se, querem ser os últimos a sair. Eu nunca fui muito desses. Não, Essas coisas. não. Era pronto Ah, me jogar. chegou a sentir em algum momento o lado menos positivo da fama, digamos assim? Algum episódio em público que o fez sentir-se mal? Ou que não o deixou confortável? Teve alguma situação assim? Não, por acaso nada negativo, porque eu controlo bem isso. Eu gosto do meu cantinho. Eu também, quando não gosto de uma coisa, também mostro não é, com os olhos que não estou a gostar, portanto, mas no geral foi sempre positivo, nada de mal. É claro que há sempre aqueles adeptos mais complicados, aqueles bocas e tudo, mas não podemos Os ligar a tudo. adversários, não é? Claro, mas nós podemos ligar isso tudo, senão andamos sempre à porrada, não é? O que é que lhe diziam? Ó Fernando, joga a bola. Eles diziam o quê? Claro, não jogas nada, mas isto, aquilo, pá, é normal, não é? É chulo, isso é tudo, faz parte, não é? Faz parte. Sente então que apesar desses momentos de alguma, às vezes, também incompreensão por parte dos adeptos, sente que deixou a sua marca como queria, Fernando? Eu sinceramente gostava de ter dado mais. Eu acho que eu saí do Benfica injustamente. Fui o 12º jogador mais utilizado em 2003, 2004. Como disse, ganhamos a taça. O Benfica não ganhava nada há 8 anos.
ficámos em segundo lugar, e acabei por sair. ah, Disseram para esperar pelo treinador, acabei por sair e acho que foi. Isso é um bocado marcante para mim. Acho que foi injusto. Merecia ter continuado no Benfica, mas infelizmente não aconteceu. Portanto, isso para mim magoou-me um bocado. Mas no geral, acho que ah, fiz uma coisa que 90% dos jogadores da bola não conseguem fazer. Que é dar o corpo, dar tudo em campo. Sendo que às vezes, sendo que às vezes vê jogadores da atualidade a jogar e pensam, já não há Robocops como eu. Sim, há pessoas que comentam assim, não é? Mas como estava a dizer, os nossos avós também diziam a mesma coisa, não é? Antigamente é que era, nossos pais também, antigamente é que era. Nós temos que aceitar a evolução no futebol, temos que aceitar, não é? Não podemos voltar atrás, podemos juntar as duas coisas, não é? Que há coisas boas que vêm do antigo e há coisas boas que vêm do presente e do futuro, portanto, nós podemos juntar essas coisas e ter sucesso. Se o Fernando Aguiar fosse dar agora uma perninha com as condições de agora, teria dado muito mais. Assim, aqui a evolução que a tecnologia, é como digo, as redes sociais, nós vemos tudo e temos muito mais informação agora. Sabemos que hoje em dia o desporto em si está muito mais físico. Antigamente podemos facilitar, pessoas mais tecnicamente envolvidas podiam facilitar. Hoje em dia não, toda a gente tem que correr, toda a gente tem que estar bem fisicamente, senão ninguém consegue ser jogador da bola. Agora vou fazer aqui um conjunto de perguntas assim mais rápidas para o Fernando Aguiar, sem pensar muito. Qual que foi o jogador mais duro que se cruzou dentro de campo? Infelizmente, nós perdemos essa pessoa hoje, né? E também gostava de partilhar uns sentimentos para a família, que era o Jorge Costa, precisamente é o jogador mais duro que eu apanhei, mas infelizmente já não está connosco. Tem alguma situação que queira compartilhar, que viveu com ele? Algum lance? Eu acho que nós temos um jogo na Maia e eu jogava na segunda divisão e era para a Taça de Portugal e nós os dois jogámos bastante neste jogo, mas ele foi sempre uma pessoa, apesar da força que ele tinha também, ele mandava-me sempre aquelas boquinhas, né? Eu rematava e ele assim, que remate, né? O remate era frouxo, então ele brincava com as situações. Portanto, chocámos muito, lutámos muito, mas no fundo era boa pessoa. Eram 2 Robocops ali. Exato. O campo mais difícil onde jogou? O campo mais difícil O terreno assim ah, foi, mais no- complicado? foi nas Antas, com certeza. Nas Antas já é muito, muito complicado. Até não é o Dragão, mas as Antas na altura era muito complicado. Porquê? Um ambiente em si, o Porto tinha sempre boas equipas, não é? A pressão que era feita, não só dentro do campo, mas fora do campo, não é? Portanto, era sempre ali uma pressão bastante grande nas Antas. Golos ou desarmes? O que é que lhe dava mais gozo? Os golos. Pensava que era os desarmes. Não, como havia muitos, não é? Os golos também marquei alguns, mas os exames, como havia muitos, então Havia vão mais. ouviram para os golos. O desarme favorito, já falámos dele, foi o tal com o Derlei, certo? Sim, 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 esse gostei. Esse gostei. Os adeptos do Porto é que não é? Não, não, nada Os disso. Se pudesse, Fernando, reviver um jogo, do começo ao fim, na sua carreira, qual é que seria esse jogo? De voltar outra vez a esse jogo, Sim, se pudesse viver outra vez. claro que há vários, mas eu tinha que escolher o jogo com o Beira-Mar, a Vitória Guimarães em casa do Beira-Mar, quando eu estava 2-2, fazia anos, e aos 80 e tal, rematei 30 metros e marquei o 3-2. Portanto, foi uma noite em grande, fantástica mesmo. Como é que foi o gol? Lembra-se?
Passar uma bola, dominei a bola, comecei a conduzir a bola e assim 30 e tal metros, rematei, bateu na barra, entrou. Portanto, foi um bom gol. Bem, Fernando. O que é que gostava que os adeptos portugueses se lembrassem de si? Ou como é que gostava de ser recordado? Claro, gostava, da mesma maneira que me estavas a falar do Benfica, não é? Na estrutura do Benfica, gostava de ser lembrado por aí. E é claro, normalmente as pessoas lembram do Robocop e Fernando Aguiar no Benfica, portanto, acho essa estrutura nós criámos, gostava que realmente que os adeptos tivessem noção do trabalho que foi feito. Obrigada, Fernando Aguiar, pela sua presença De aqui nada, sobre hoje. Foi um gosto termos o Robocop do futebol português connosco. E pronto, foi mais assim um momento sem filtros, desta vez com o Fernando Aguiar, um verdadeiro guerreiro dentro de campo, mas com histórias que provam que por trás do Robocop também havia muito coração. Até à próxima.